Hoje eu quero conversar com você sobre constância, mas antes, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Murta, especialista em marketing digital, e aqui no meu canal você encontra toda quinta-feira um vídeo sobre marketing digital, posicionamento, redes sociais ou relacionamento com o cliente. Essa semana eu abri uma caixinha lá no Instagram perguntando quais são as maiores dificuldades que você tem no Instagram. E a resposta unânime foi constância. Então, trouxe esse assunto para cá. Junto com a constância, uma das coisas que mais aparece é a produção em si de conteúdo. Por quê? Você tem tanta informação na sua cabeça, você sabe de tantos assuntos, mas na hora de você sentar na frente do computador e falar assim, agora eu vou produzir o conteúdo, você trava. E isso acontece porque, vamos fazer um exercício? Se eu te falar, pensa num número, olha a infinidade de opções que você tem. Mas e se eu te falo, pensa num número de 0 a 10, você só tem 10 opções. E no processo de produção de conteúdo, você precisa ter essa segmentação. Para isso, eu trouxe 5 dicas que vão te ajudar nesse processo. Primeiro, tenha um banco de ideias. Como assim? No seu celular, tenha um bloco de notas ou algum aplicativo em que você tenha facilidade para abrir e anotar quando tiver uma ideia. Porque eu vou te falar, as ideias de conteúdo surgem na hora do banho, na hora que você está lavando a louça, na hora que você está cuidando da criança. Então, tenha sempre à mão um lugar para você anotar. Lembre-se, a nossa cabeça ela não foi feita para guardar coisas. A nossa cabeça foi feita para pensar. Então, tenha sempre à mão um bloco de notas. Segundo passo, você precisa resolver quantas postagens você vai ter por semana no seu feed. Se você vai ter 2, se você vai ter 3, se você vai ter 5, se você vai ter 7, tudo vai depender do quanto você está disposta a produzir de conteúdo. Reserve um horário semanal fixo, porque você vai sempre ter aquele compromisso. Normalmente, no meu perfil, eu faço isso aos domingos no fim do dia. Porque a semana vai começar e junto com a semana, todos os meus afazeres. Então, eu reservo ali uma hora e meia do meu domingo e já organizo todas as publicações que eu pretendo fazer ao longo da semana. Então vamos lá, você resolveu que você vai fazer 5 publicações e você vai acessar o seu banco de ideias, que vai estar no celular, certo? Acessou o seu banco de ideias, você vai pensar ali daqueles assuntos, daquelas ideias que você teve de conteúdo, quais delas encaixam com o que você quer falar naquela semana. Encaixou? Aí você vai finalmente produzir o conteúdo. Como que é essa produção? Se vai ser um post, se vai ser uma foto, se vai ser um carrossel, se vai ser um Reels, você vai decidir isso nesse momento. Produz isso. Com isso produzido, chegou a vez do quarto passo, que é programar essas postagens. Hoje, tanto o Instagram quanto outros aplicativos te dão essa possibilidade de programar. O Instagram você consegue fazer direto pelo celular ou então você pode fazer pelo computador. Se você quiser aprender como fazer isso, é só deixar nos comentários que eu te explico. E um passo que muita gente esquece é de avaliar o seu conteúdo. Isso mesmo. Depois de uma semana de postagens, você precisa voltar lá no seu Instagram e avaliar os números da sua postagem. Entender quais foram as postagens que teve maior engajamento, quais tiveram os mais salvamentos e a partir daí desenvolver mais conteúdos relacionados ou parecidos com aquele que você já fez. No começo, você vai demorar mais ou menos umas 2 horas por semana para desenvolver isso tudo que eu te falei. Mas, depois com a prática, eu vou te falar, em 1 horinha, isso já está resolvido. E você não precisa mais ficar se preocupando ao longo do dia, ao longo da semana, e se cobrando que, eu preciso fazer um conteúdo e não fiz, eu não coloquei ali, eu não fiz assim, eu não fiz assado. Certo? Até agora, nós falamos do feed. Mas, e os stories? Eu recebo muitas dúvidas sobre como ter constância ali nos stories. Eu gosto de comparar os stories à academia. Sabe quando você chega na academia e aí tem uma pessoa lá, toda marombada, toda fitness, que faz todos os movimentos, não precisa do auxílio do professor, faz tudo sozinho, faz tudo tranquilo. E você, que acabou de chegar, tá perdido, você ainda não sabe como funciona aquele aparelho, você ainda
não entende qual é o movimento correto, qual é o jeito que você tem que pegar, como que você tem que fazer. Não é assim? No Instagram é a mesma coisa. Imagina, você segue um perfil de uma influenciadora ou de alguém que é referência no seu segmento e que está ali há muito tempo, que faz stories na frente de outras pessoas, que anda, que grava, que faz stories no Uber, e aí você fala assim, gente, eu tenho tanta vergonha, eu não consigo fazer isso. É a mesma coisa do marombado lá da academia, que faz o movimento e você ainda não sabe fazer. Você precisa ter essa pessoa como referência, no sentido de, nossa, eu quero ser como ela, eu quero chegar a ter a performance que essa pessoa tem, mas eu não posso me comparar agora com o que ela tem por estar aqui há tanto tempo. A sua comparação deve ser sempre com você mesma. Então, você vai olhar o seu conteúdo de hoje e vai comparar ao seu conteúdo de ontem, ao seu conteúdo de anteontem, ao teu conteúdo da semana passada. E eu vou te contar um segredo. Essa evolução é brutal. Você vê a diferença de uma semana para outra. Nas mentorias individuais que eu faço aqui, uma das coisas que o pessoal fala bastante é, mas eu preciso aparecer mesmo no feed, nos stories, eu preciso mesmo fazer stories todos os dias, como que funciona isso? E eu gosto de fazer analogia com a loja de roupa. Imagina que o nosso Instagram seja uma loja de roupa lá do shopping. Você tá lá passeando pelo shopping e vê uma vitrine muito bonita. Você vê ali alguns looks, você vê ali algumas roupas que te chamam a atenção. A vitrine dessa loja é o seu feed. Entende a analogia? No sentido de, o seu feed tem que estar bonito, tem que estar atualizado, tem que estar organizado, mas você não precisa mudar ali, você não precisa colocar postagens ali 3, 4 vezes ao dia, mas você precisa mantê-lo atualizado. Resolvi entrar na loja, afinal gostei do que tinha na vitrine e resolvo experimentar outras peças de roupa além daquela que eu vi ali. Ao entrar no provador, é a mesma coisa que a gente faz quando a gente entra nos stories de alguém que a gente segue. E as pessoas entrarão no seu provador aí no seu perfil. E vamos combinar, é ali no provador que a vendedora realmente vende a roupa para você. Por quê? Ela vai se dedicar a você, ela vai te explicar, vai explicar como funciona, vai te mostrar mais opções, vai te dar sugestões de combinação. E isso é a mesma coisa que a gente faz nos nossos stories, que é quando a gente abre para interação, quando a gente põe uma caixinha de pergunta, quando a gente faz uma enquete e quando a gente troca com a nossa audiência. Resolvo comprar aquelas peças de roupa, vou ao caixa. O nosso caixa nas redes sociais, no Instagram, é o direct ou o link que está na sua bio ou o contato que a pessoa vai fazer com você efetivamente para fechar um negócio, para te perguntar o preço, para negociar com você. Então, a gente precisa entender onde e o que a gente conversa com as pessoas. Na vitrine, a gente vai sempre colocar as nossas peças mais bonitas, os nossos conteúdos mais organizados no feed. E nos stories, a gente vai se relacionar, a gente vai conversar com a nossa audiência. E a gente sempre vai chamar ele para interagir com você. A sua audiência, ela precisa interagir com você. Porque não adianta nada você só falar, porque eu vou te contar uma coisa. Se você só fala, você não entende qual é a real necessidade de quem te segue. E vamos combinar uma coisa? No fim, o que a gente quer mesmo é que a pessoa passe o cartão. Se você ficou com alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários desse vídeo que eu vou ficar muito feliz de te responder. E lembre-se, inscreva-se no canal e toda quinta-feira tem um vídeo novo pra você. Um beijo!